boa noite. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Vamos para mais um devocional bíblico. E eu aproveito a oportunidade, peço a vocês que acessem também o site tmnreligião.blogspot.com. Pegue a sua Bíblia e abra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. Diz assim, ó: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Nesse momento eu peço para que você abra na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 7 a 15, que diz assim: naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todo aquele que nasceu do Espírito Santo. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só tem a salvação, só tem a vida eterna aquele que crê em Jesus. Tudo o que nós devemos fazer deve ser para Jesus. Tudo. Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que, primeiro, crê em Jesus, segundo, que é batizado pelas águas e pelo Espírito Santo. Ninguém consegue ter a vida eterna se não fizer essas duas coisas básicas: crer em Jesus e ser batizado nas águas pelo Espírito Santo. Batizado esse de imersão, ou seja, batizado na qual o indivíduo, ou seja, a pessoa, é totalmente colocada dentro da água, né? Essa é a forma de batizado correta. Nicodemos era um bom homem que procurava cumprir a lei do Senhor. Jesus convidou a dar um passeio a mais. Precisava reconhecer que só da bondade de Deus ele podia receber a salvação que procurava. Para fazer parte do reino de Deus era preciso que ele deixasse converter pelo poder de Deus e que se deixasse inundar pelo sopro do Espírito que lhe daria a vida nova
e divina. Então, Nicodemos estava procurando isso, né? Então, Jesus mostrou para ele o caminho, né? Porque Nicodemos, ele conversava com Jesus. Então, num determinado momento, há uma intenção no seu coração, né? Porque ele tinha conhecimento das Escrituras, né? Mas estava faltando, mas ele estava fundado, né, na espiritualidade do judaísmo. Porque antes de Jesus, né, aparecer, né, como Salvador do mundo, a religião da época era o judaísmo, né? Era o judaísmo. Por isso, o Nicodemos, ele demorava a entender que o espírito é vida e o alento vital de Deus, porque ele estava vinculado na doutrina judaica, na doutrina do judaísmo, né? Pelo Espírito de Cristo, participamos da vida divina. Sua força podemos sentir nas mudanças que provoca em nossa vida. Ele nos faz compreender o que Cristo nos ensinou pelo seu Evangelho. Então, nós cristãos, nós temos que seguir o que está escrito no Evangelho, né? nos 4 Evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, João e Lucas, né? E seguir o que está ali, né? Seguir o que está escrito ali, porque Jesus veio para nos ensinar isso, né? E através dessa palavra escrita pelos evangelistas, né, é o que nós procuramos colocar em prática na nossa vida. Se nós colocamos em prática na nossa vida, é porque nós cremos em Cristo. Se nós cremos em Cristo e somos batizados pela água e pelo Espírito Santo através da imersão, nós estamos começando a nossa peregrinação para conseguir a vida eterna, ou seja, a nossa salvação, né? Jesus nasceu de Maria, né? Maria trouxe Jesus para nos salvar, né? Jesus morreu na cruz, como a gente já viu anteriormente, para livrar-nos dos nossos pecados. E com isso nos ajuda a conquistar a nossa salvação. Tá certo? Então essa é a mensagem de hoje. Então, 2 coisas básicas, as 2 ordenanças bíblicas que nós devemos começar a praticar: crer em Jesus e se batizar. São as duas ordenanças iniciais para a nossa salvação. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.